pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, pelo trabalho das tuas mãos e pelo suor do teu rosto, sustentaste Jesus e Maria, e tiveste o Filho de Deus como teu aprendiz. Ensina-me a trabalhar como você fez, com paciência e perseverança, por Deus e por aqueles a quem Deus me deu para sustentar. Ensina-me a ver nos meus funcionários e colegas de trabalho Cristo que deseja estar neles, para que eu seja sempre caridoso e tolerante com todos. Concede-me que olhe para o trabalho com os olhos da fé, para que nele reconheça minha participação na atividade criativa de Deus e na obra de Cristo para nossa redenção, e assim me orgulhe dele. Quando for agradável e produtivo, lembre-me de agradecer a Deus por isso. E quando for pesado, ensina-me a oferecê-lo a Deus, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados do mundo. Ó bom Pai, São José, rogo-lhe, com todos os seus sofrimentos, tristezas e alegrias, que obtenha para mim o que agora peço. Obtenha para todos aqueles que pediram minhas orações tudo o que lhes for útil no plano de Deus. Esteja perto de mim nos meus últimos momentos para que eu cante eternamente louvores a Jesus, Maria e José. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze com fé e confie na poderosa intercessão de São José. Se este terço tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Sabedoria Santa para mais orações e reflexões que fortalecem sua fé. Que São José abençoe você e sua família. Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim, Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus. São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração,
como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo. A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José. Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita. Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim, Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus. São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio,
da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo. A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José. Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita. Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim, Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus. São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo.
A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José. Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita. Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim, Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus. São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo. A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José.
Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita. Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim, Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus. São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo. A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José. Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita.
Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim, Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus. São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo. A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José. Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita. Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim,
Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus. São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo. A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José. Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita. Reze esta novena São José Operário para confiar ao nosso querido Pai Celestial todas as intenções ligadas ao nosso trabalho. Seja para pedir a santificação pelo ofício que desempenhamos, a conquista de um novo emprego ou a superação de dificuldades na vida profissional, São José é um poderoso intercessor, pois conheceu a labuta diária e a dignidade do trabalho como ninguém. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, escolheu viver na simplicidade de um lar operário. Durante anos, trabalhou com suas próprias mãos na carpintaria de Nazaré, sob a orientação de seu pai adotivo, São José. Assim, Deus elevou o trabalho humano, dando-lhe um valor de santificação e participação no plano divino. A Igreja, reconhecendo essa realidade, instituiu a festa de São José Operário, celebrada no dia 1º de maio, como uma maneira de exaltar a dignidade do trabalhador cristão e confiar a ele a intercessão do guardião da Sagrada Família. Na oficina de Nazaré, o trabalho de São José não era apenas um meio de sustento, mas um ato de amor. Ele cuidava da Virgem Maria e de Jesus com o fruto de seu esforço, demonstrando que o trabalho, longe de ser um castigo, é uma vocação sublime quando unido à vontade de Deus.
São José não apenas fabricava móveis e ferramentas, mas modelava sua própria alma na escola do silêncio, da obediência e da humildade. Seu ofício era um caminho de santificação, assim como pode ser o nosso, quando realizamos nossas tarefas cotidianas com amor e retidão. O trabalho, quando bem oferecido, se torna um meio de santificação. O próprio São Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3, 23. Muitas vezes, porém, enfrentamos desafios e tribulações em nossa vida profissional. A busca por um emprego digno, as dificuldades financeiras, a desvalorização da nossa profissão ou até mesmo a fadiga de uma rotina exaustiva. Nessas horas, São José Operário se apresenta como nosso modelo e intercessor, pois ele também precisou confiar na providência divina em meio às dificuldades. O Evangelho não relata palavras ditas por São José, mas nos ensina muito por meio de suas atitudes. Ele é o homem do silêncio, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Não hesitou em assumir sua missão de esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, mesmo diante dos desafios. Foi um trabalhador incansável, provendo o sustento de sua família e protegendo o Filho de Deus com amor e dedicação. Seu exemplo nos ensina que o trabalho não é apenas uma obrigação, mas um dom que nos permite participar da obra da criação e colaborar com o plano de Deus para o mundo. A devoção a São José Operário nos lembra que toda atividade profissional pode ser santificada, desde que seja realizada com honestidade, humildade e espírito de serviço. Em um mundo onde muitas vezes o trabalho é visto apenas como um meio de obtenção de bens materiais, São José nos ensina que ele deve ser encarado como uma vocação e um meio de crescimento espiritual. Seja qual for a nossa profissão, podemos nos inspirar em sua vida para desempenhá-la com amor e retidão, sempre confiando na providência divina. Ao longo desta novena, você será convidado a meditar sobre o valor do trabalho à luz da fé, colocando-se sob a proteção de São José. Que este período de oração fortaleça sua confiança em Deus e renove sua disposição para trabalhar com amor, oferecendo a Ele cada esforço e cada sacrifício. Com São José como nosso guia e protetor, podemos encontrar sentido e dignidade em todas as nossas tarefas, sabendo que, ao fazermos tudo por amor a Deus, nos tornamos verdadeiramente cooperadores de sua obra. Que São José Operário interceda por você nesta novena e conceda a graça que você tanto necessita.